paz do Senhor, meu irmão, aqui quem fala com você é o seu amigo pastor Lucas Magela para mais um vídeo aqui no nosso canal. Canal EBD Espírito Santo com você. Irmãos, no vídeo de hoje, não perca, assista até o final. Hoje nós estamos entrando aí na lição de número 7, que traz por título O povo de Deus deve separar-se do mal. É uma lição que, sem sombra de dúvida, vai falar muito ao seu coração. Então eu quero pedir para você, se você ainda não foi inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, porque semanalmente a gente tem postado as lições da Escola Bíblica Dominical. E eu tenho também uma novidade para vocês. Eu estarei aqui postando também vídeos evangelísticos com o intuito de compartilhamento nas suas redes sociais. Amém? Então quero pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, divulga para aquelas pessoas que gostam de estudar a Palavra de Deus, que gostam de estudar a Bíblia, é um assunto muito importante, amém? Então, sem mais delongas, vamos aí para a lição de número 7, que diz assim, o povo de Deus deve separar-se do mal, né? Olha só. Princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa é a lição de número 7. O objetivo geral dessa lição é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige separação do pecado e do mundanismo. Claro, né, irmão? Isso é uma verdade, né? A comunhão com Deus, ela depende exclusivamente de sacrifício nosso, que é o que? A separação do mundo, é a separação das coisas do mundo para assim nos envolver com as coisas de Deus. Essa lição ela também tem 3 objetivos específicos. O primeiro é destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. A segunda coisa é entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E terceira coisa é ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. O texto áureo desta lição, irmãos, está escrito assim: pelo que sai do meio deles, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imunda, e eu vos recebereis. 2 Coríntios 6, verso 12. A verdade prática, ela diz assim, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Vamos aí para a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, Esdras capítulo 2, versículos 59 e 62, depois 4, 2, 3 e 6, 2, 4. Também estes subiram de Tel-Melá e de Tel-Hassá, que Querube, Anã e Mer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e as suas linhagens eram de Israel, né? Eu não irei estar me atentando aqui nos textos, porque os textos são um pouco longos, e a ideia aqui é trazer subsídios para abençoar ou para até mesmo trazer um esclarecimento e assim abrir horizontes para que você possa compreender melhor a lição. Irmãos, esse canal é mais um dos canais que tem aqui no YouTube, né, com o intuito de abençoar a sua vida. Amém? Que você possa ser abençoado aí, em nome de Jesus. Vamos aí para Vamos aí então para a nossa introdução. Nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Irmãos, olha só, depois que o povo sai da Babilônia, o povo vai retornar, né? Os judeus irão retornar para a sua terra. Só que quando eles retornam para a sua terra, a terra de Israel já não está mais a mesma coisa, né? Os muros estão em ruínas, as pessoas não são as mesmas. Só que havia uma coisa muito interessante, que quando eles voltam para sua terra, o que vai acontecer? Eles vão sentir a necessidade de construir, né, o templo, de construir os muros,
de reconstruir as suas vidas, de reconstruir a sua história, né? E é aqui que começa a nossa lição. Amém? Volta aí para o texto aí para você ver. Ó, diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Isso é o primeiro tópico. Somente os judeus retornariam a Judá, porque essa era uma exigência. Somente os judeus poderiam retornar para Judá. Era essa a vontade de Deus. Era esse o propósito de Deus. Afinal, quem esteve em cativeiro eram os judeus. Então, agora os judeus voltariam para a sua terra, mas não mais como antes, né? As outras nações não era para se envolver no meio do povo de Deus. Vamos aí para a lição. Ó. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova da sua linhagem. Né? Olha aí, um dos requisitos para provar que faziam parte do povo judeu era provar que a sua linhagem coincidia com o regulamento de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos dos sacerdotes cujos nomes não foram achados no registro de genealogia foram rejeitados como imundos. Então, irmãos, olha só. Aqui nós vemos o quê? Nós vemos que o povo que deveria retornar para Judá deveria ser um povo exclusivo, que eram os judeus, o povo de Deus. Né? E esse povo de Deus foi feito tipo filtros para saber se realmente aqueles que estavam dizendo que faziam parte da nação dos judeus, né, se faziam parte da nação de Israel, se de fato eram mesmo. E isso estava acontecendo de forma minuciosa para que não adentrassem pessoas imundas, segundo o que se acreditava. Né? Vamos aí para a nossa síntese do tópico primeiro, que diz assim, ó, Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Irmãos, isso é uma verdade. Deus, ele é puro. Deus, ele é santo. Ele nunca vai aceitar isso. Ele nunca vai aceitar que o seu povo se misture com o mundo. Mas veja bem, vamos entender. Não quer dizer, não é porque você hoje faz parte de um contexto cristão que você não pode se relacionar, que você não pode ter amigos que são do mundo. O texto aqui não é esse, presta atenção, amém? Não é esse, então quer dizer que eu só posso ter amigo da igreja. Não, não é. Bom seria, mas não. Claro que não, a gente tem que saber tratar cada público, a gente tem que entender que somos seres humanos e temos a necessidade de comunicação, né? Vamos aí, então, aí agora para o nosso segundo tópico aí, acompanha comigo aí na tela aí, o segundo tópico. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, né? Olha, ó, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria, de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721. Grave isso aí, irmãos, ó. O samaritano, na sua maioria, era de origem pagã. Este povo apareceu no ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sagão. As 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria por ordem do rei. A Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Serfavai e habitavam cidade de Samaria e em herança habitaram em sua cidade. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote de israelitas para ensinar ao povo da terra o tremor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a Deus, a seus deuses. Volta para cá. Irmão, você está conseguindo entender? Veja bem, por que o povo samaritano eles não deveriam se misturar com o povo de Deus? Porque eles também foram levados cativos, né, pelo rei Sírio, só que, pelo rei Sírio, não, desculpa, eles também foram levados cativos, só que eles receberam a palavra. No que eles recebem a palavra pelo rei Sírio, eles vão acreditar em Deus, eles vão acreditar, só que eles não largaram
a crença de outros deuses, né? Eles não largaram o politeísmo, eles não largaram a adoração a outros deuses. E nós sabemos que o nosso Deus ele não aceita que nós o adoremos e adoremos outros deuses, né? Nós devemos adorar somente o Senhor Deus. Volta aí, ó, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Por quê, irmão? Veja bem, por que eles não tinham a sã doutrina? Por causa desse costume de adorar outros deuses também. Né? Eles passaram a acreditar em Deus, só que eles não largaram os seus costumes, que diferenciavam muito do povo de Deus. Né? Então isso mostra para mim, isso mostra para você que não podemos ser assim. Isso mostra para mim e para você que o povo de Deus é o povo de Deus. Né? Não tem como nós servir a dois senhores. Né? E aqui deixa bem claro que os judeus eles não aceitam a ajuda dos samaritanos justamente porque os samaritanos eles tinham esses costumes. Qual o costume? De adorar outros deuses, de adorar outras coisas que não fosse a cultura onde se adorasse um só Deus, onde se adorasse um só Senhor. Né? Vamos aí para o terceiro ponto aí, ó. Os samaritanos procuraram aparentar-se como judeus, casaram-se com as filhas dos judeus e deram filhos aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado, o que iremos fazer na lição número 12. Né? Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Veja bem, irmãos, os samaritanos eles tinham tanta vontade de parecer como os judeus que eles começaram a casar-se com as filhas dos judeus, eles começaram a se misturar com os judeus. Você já ouviu falar do trigo e do joio? Né? Nós podemos fazer uma qualificação mais ou menos assim. Eles se misturaram com o povo de Deus. Mas nós sabemos, né, irmãos, que há uma separação, há uma diferença muito grande entre o trigo e o joio, não é verdade? E isso estava acontecendo. Mas é como a lição aqui mesmo está falando, nós não vamos aprofundar nesse ponto agora. Lá na lição de número 12 nós iremos falar sobre isso. O ponto 4 aí, ó, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejavam os judeus. Irmãos, aqui está o problema. Por que os samaritanos se tornaram inimigos dos judeus? Por causa da sua inveja, por causa da sua... Irmãos, você tem um sentimento que é terrível, que resseca, o provérbio diz isso, né? Que seca os ossos, é a inveja. A inveja é uma coisa, irmão, tão séria, que se nós não vigiarmos, não tivermos em constante oração, muitas coisas ruins acontecem. Isso não é superstição não, tá? Isso realmente acontece, porque o invejoso, ele quer ter coisas que o outro tem. O invejoso quer ter a mulher do outro. O invejoso quer ter o carro do outro. O invejoso quer ter a casa do outro, quer ter a vida do outro. Às vezes o outro nem dinheiro tem, às vezes o outro nem muita coisa tem, mas ele quer ser parecido com o outro, ele quer ter. E aqui estava a questão. Os samaritanos, eles queriam parecer com os judeus, mas as suas atitudes, as suas crenças demonstravam que eles estavam muito distante dos judeus, não pareciam em nada com os judeus. Né? Mas vamos seguir aí, vamos dar um salto na lição aí. A síntese do tópico 2 diz assim, ó, os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Eles pensavam que se eles parecessem com os judeus, Deus olharia para eles da mesma forma como olha para os judeus. Mas não, né, irmãos? Aqui nós vemos que há um histórico muito forte. Quando Deus vai lá, ele faz um compromisso com Abraão, né? E ali em diante, né, Deus ele vai velar pela sua palavra. O livro de Jeremias diz que Deus zela pela tua palavra, né? Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Né? Então, os samaritanos eles não tinham nada parecido com os judeus. Né?
Vamos aí agora para o tópico de número 3, que diz assim, ó, Deus exige santidade do seu povo. Né, irmãos? Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Irmãos, não tem como nós buscarmos a Deus se não buscarmos em santidade, se não adorarmos em santidade. Fica impossível nós, como cristãos, né, com valores cristãos, adorar a Deus, buscar a Deus, se nossa vida não coincidir com a nossa fé. Né? Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com Ele. Né? O primeiro ponto aí, ó, diz assim, ó, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Uma coisa muito interessante, ó, por isso a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconhecer o que Deus fizera a esta obra. Veja bem, eles só conseguiram concluir a construção quando eles se separaram para Deus, quando eles voltaram seus corações para Deus. Assim também, irmãos, acontece na nossa vida. Muitas vezes, muitas coisas ficam travadas na nossa vida por falta até mesmo de vigilância nossa, por falta de observar, de separar as coisas, né? E por isso, às vezes, as coisas ficam travadas, não é assim? Ó, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio do seu povo. Então isso mostra, né, mais um ponto aqui importante, isso mostra para mim, isso mostra para você, que para que Deus venha agir, para que Deus venha falar, é necessário que nós estejamos, que nós, ainda como servos, estejamos com os nossos corações voltados totalmente para a sua vontade. De outra forma não acontecerá, né? O ponto 4 aí do terceiro tópico aí, ó, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu, santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tereis o anátema no meio de vós. O pecado descoberto foi desagarrado, e então disse a Josué, levanta-te sobre Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e seu povo. Então olha só, a vitória do povo de Deus ela só foi possível quando eles tiraram o anátema, né? Quando tiraram a maldição que estava no meio deles, quando eles tiraram aquilo que estava impedindo a santidade de Deus de chegar, o agir de Deus de chegar ali. Se nós formos parar para pensar, Josué já havia conquistado muitas outras batalhas, como a muralha de Jericó, né? Ele já tinha conquistado porque a sua vida estava no altar e todo o povo também. Mas na cidade de Ai, ali, eles foram humilhados por causa que tinha anátema no meio deles. Né? A gente conhece a história, não vou aprofundar, mas você sabe que quando eles tiraram, Deus trabalhou de forma maravilhosa. A síntese do tópico 3, irmãos, diz assim, ó, Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Amém? O tópico 4 aí diz assim, ó, devemos manter uma vida em separação do mal. Irmãos, eu quero dar uma ênfase aqui para esse ponto, porque a única maneira de nós conseguirmos vencer as adversidades da vida é nos separando do mal, é nos aproximando de Deus. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Foi somente assim que Deus agiu. Foi somente assim que eles conseguiram terminar a construção. Né? Às vezes nós temos que nos separar de pessoas ou de situações que muitas vezes atrapalham nós de alcançar o milagre do Senhor na nossa vida. Né, irmãos? Então, a bênção de Deus, ela muitas das vezes, ela é condicionada à nossa obediência. Se formos obedientes à sua palavra, se buscarmos a sua palavra com fidelidade, Ele vai agir. Ele vai trabalhar de forma maravilhosa, de forma que nem mesmo você vai conseguir entender o agir de Deus. Mas para que Deus possa fazer isso, irmão, é como diz a síntese do tópico 4, devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo.
é a única forma, é o único meio que eu vejo de nós alcançar a vitória, de nós alcançar o livramento, de nós alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Fico por aqui. Essa é a lição de número 7. Quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, irmão, por favor, se inscreva nesse canal, nos ajude a compartilhar, amém? Nos ajude aí a levar essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor.